Alô, bom dia, oh como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão. E a gente sem saber como e porquê se sente feliz e sai a cantar alegre canção. Saber dar um bom dia cheio de bondade, dizer bom dia com sinceridade, é dar sempre o melhor do nosso coração. Alô, bom dia, irmão. Alô, bom dia. Oh, como vai você? Um olhar bem amigo, um claro sorriso, um aperto de mão. E a gente sem saber como e porquê se sente feliz e sai a cantar alegre canção. Bom dia nada custa ao nosso coração, e é bom fazer feliz o nosso irmão. Por Deus se deve amar, amar sem distinção. Alô, bom dia, irmão. Olá, amigos! Olá, amigas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live com transmissão dos canais Roteiro Espírita TV7. Hoje, dia 4/5/2024, precisamente às 8h03. Para você que está chegando hoje pela primeira vez aos nossos canais, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que bom tê-lo e tê-la aqui conosco. Que seja a primeira de outras vezes em que estaremos juntos. E para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, nossa gratidão também, nosso apreço pela sua presença, ainda que em horários diferenciados do original. É isso aí, bem-vindo, bem-vindo e bem-vindo. Mas para vocês que estão aqui pontualmente no nosso horário das 8h, para participar conosco ao vivo e a cores da nossa programação de hoje, vai aí o nosso abraço fraterno, o nosso bom dia e de luz e paz para você. Que bom que estamos juntos de novo, mais uma vez, depois de uma rodada de 7 dias. Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa feita no item 6, não, 5, do capítulo 26, em que nós falaremos sobre os mercadores expulsos do templo. É isso aí, bom dia, bom dia, bom dia, já estamos começando. Olá, bom dia, irmão. Deixa eu dar também o meu bom dia e feliz aniversário para eles e para elas, os aniversariantes de hoje, do dia 4, a começar por ela, nos seus 80 aninhos. Começamos bem, 80 aninhos, eu vou chegar lá, não sei quando, mas eu chego lá. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Lucy Souza Alves. Lucy Souza Alves, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para a senhora. Parabéns, parabéns, parabéns pelos seus 80 aninhos, está debutando, é isso aí. Eita, que idade bonita danada, quantas experiências e vivências boas para nos contar. Feliz aniversário junto do maridão, se ainda tiver por aí, junto dos filhos, dos netos e dos bisnetos, quem sabe, hein? Acho que sim, acho que não. Bom dia, dona Lucy, 80 aninhos, é isso aí, curta bastante nesse sabadão. Mas também para ela nos seus 39 aninhos, é isso aí.
a nossa Renata Medeiros. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, menina Renata. Que Maria passe na sua frente, pegue os seus regalinhos e possa realizá-los todos todinhos. Eu sei que eu vou chegar aos meus 39 aninhos, está perto, ainda faltam mais 2 décadas, mas eu chego lá. É isso aí, menina Renata. Feliz aniversário para você. E aos 70, se aproximando de Dona Lucy, vai aí o nosso queridíssimo Emilson Rodrigues de Freitas, nos seus 70 aninhos. É isso aí, meu amigo. Feliz aniversário. Conta aí pra gente. Manda um zap dizendo como é fazer 70 aninhos, quais são as alegrias, os desafios dos 70 anos. Feliz aniversário, meu caro. Tudo de bom e tudo de melhor. É isso aí, menina Emilson de Freitas, 70 aninhos. Eu também vou chegar lá, não sei quando. Mas dando continuidade, porque são muitos. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. A nossa Rosemary Batista, nos seus 56 aninhos. Gente de peso o dia de hoje. Feliz aniversário para você, menina Rosemary Batista. Que o menino Jesus esteja do seu lado, te protegendo, te harmonizando, junto dos seus entes queridos. Feliz aniversário para você. Tudo de bom e tudo de melhor. Que tenha abraços, sorrisos, beijos, bolos e também algum din-din para alegrar o dia de hoje. É isso aí, menina Rose. Feliz aniversário para você, mas também para aquele que tem o maior de todos os sorrisos, o menino Hugo Sorriso. Sorri aí para a gente, menino Hugo, que não quis dizer a idade, mas também a gente não está preocupado com isso. Não é da nossa conta, como diz o baianês. É isso aí, menino Hugo. Feliz aniversário para você, Hugo Sorriso. O importante é o seu sorriso largo, fraterno, amigável. Tudo de bom e tudo de melhor para você. E olha quem está aqui, que eu pensei que a mais nova dentre todos era a Dona Lucy, mas tem aqui a casa de Tiago nos seus 84 aninhos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera da casa de Tiago, 84 aninhos. Sabe lá o que é fazer 84 anos? Feliz aniversário para essa galera linda da casa de Tiago, todos os trabalhadores, todos os voluntários, todos os assistentes, todos os espíritos. A casa de Tiago seja abençoada por ele, pelo Espírito Tiago. É isso aí. E antes de concluir, ainda temos nos 52 aninhos. Nos seus 52 aninhos, nós temos Rogério Matias. Diz aí, menino Matias. Feliz aniversário para você. Que também Maria passe na sua frente. Pegue os seus recados e possa realizá-los todos. Que seja um sabadão de muita alegria, de muita felicidade na sua vida, junto com seus entes queridos e amigos. E finalizando os nossos aniversariantes de hoje, a menina Ângela Campos, que eu conheci. Ângela Campos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para você, uma ex-colega nossa, que me parece que agora está lá em Paris, na França. É isso aí. Menina Ângela Campos, feliz aniversário para você. Tudo de bom e tudo de melhor. Por enquanto, são esses os aniversariantes, além, claro, daqueles do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, que estão todos e todas aniversariando hoje. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Sendo assim, vamos orar para toda essa galera de encarnados, de desencarnados, que estão ou não aniversariando hoje, no dia 4/5. Vamos que vamos orar em nome de Jesus. Vou colocar aqui a música para nós iniciarmos a nossa mensagem e a nossa oração. A mensagem de hoje está extraída do diário orário.
vejamos o que o irmão José nos diz. Assim como todas as coisas estão interligadas, todas as pessoas se intercomunicam ou se interrelacionam. Ninguém vive sem um concurso de alguém. Todos se ajustam ao mecanismo da lei. Cada qual cumpre sua função. Por mais insignificante, toda tarefa é de fundamental importância. Escreveu o poeta que não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. É interessante isso. Não se pode tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Fazemos parte de um imenso organismo. O que acontece aos outros é o que, de certa forma, nos acontece. Fisicamente distanciados, mentalmente estamos próximos. Vivemos imersos num oceano de ideias e emoções. E conclui a mensagem dizendo: quem tende a isolar-se, foge à harmonia do todo. Anota aí como dica para hoje, ainda que seja somente hoje. Quem tende a isolar-se, foge à harmonia do todo. E se você foge a essa harmonia, automaticamente você se desequilibra. Portanto, unamo-nos em pensamentos, em sentimentos, para estarmos fortalecidos uns com os outros. Sendo assim, vamos orar. Nesse intercâmbio entre os amigos espirituais e nós, os encarnados. Amado Jesus, Senhor da vida, nós aqui nos encontramos felizes e alegres por estarmos de volta a esse espaço virtual de aprendizagem para mais um momento de encontro, de intercâmbio entre aqueles que, comungando conosco desta proposta de aprendizado dos teus ensinamentos, aqui já se encontram que virão mais tarde para juntos refletirmos sobre a mensagem de hoje conforme a que já foi citada. Abençoa assim a todos nós que nos encontramos, encarnados e desencarnados. Abençoa os que já se encontram, aqueles que virão depois em outros horários e dias, e até mesmo os que nunca virão. Que sejamos todos bafejados pela doce e meiga energia do teu amor. E que, em especial, os nossos irmãos que estão padecendo e sofrendo angústia das dores devido às perdas dos seus bens materiais, dos seus afetos, por conta das chuvas, das inundações, dos deslizamentos de terra que estão ocorrendo no sul do nosso país, no Rio Grande do Sul. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, onde quer que eles se encontrem, e que a Mãe Santíssima possa envolver a todos esses seus filhos padecentes em bênçãos de luz e de paz. E assim, na certeza da tua presença entre nós, dos teus emissários, trabalhadores do bem, pedimos a permissão para iniciarmos o encontro de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. Para vocês que chegaram agora durante a leitura da mensagem, ou durante a nossa prece, o nosso bom dia, seja bem-vindo e bem-vindas. Que bom estarmos juntos, quer seja pela primeira vez, quer seja de outras vezes. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo
das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós já nos encontramos na 66ª semana estudando as passagens evangélicas. Hoje, capítulo 26, no item 5, em que Kardec, juntamente com os espíritos, vão nos apresentar aquela passagem evangélica em que Jesus, ele se aborrece, se irrita, digamos assim, ele tem aquela atitude que muitos dizem ter sido de violência, na passagem dos mercadores que foram expulsos do templo por estarem vendendo suas mercadorias justamente ali no átrio das igrejas, das sinagogas, tá? Em uma atitude de profanação ao nome do Pai. Para quem está chegando pela primeira vez e desconhece a dinâmica do nosso trabalho, é sempre bom nós estarmos evidenciando. Inicialmente, nós falamos livremente sobre a passagem, apresentamos a passagem conforme está descrita no Evangelho, conforme vocês verão logo depois dessa nossa fala. Depois, nós fazemos uma breve reflexão em torno dela, dentro do nosso entendimento. Partimos em sequência para as citações que estão nos evangelistas que descreveram a passagem, no Novo Testamento com tradução de Haroldo Dutra Dias. Depois vamos para o Evangelho por Emmanuel, naqueles citados evangelistas que nós temos aqui na passagem evangélica. Ok? Aí encerramos o trabalho. Então, a dinâmica é mais ou menos essa. Ok? E claro, olhando o chat, vendo o que vocês estão postando, colocando para que haja também essa interação. Então, aproveitem, façam suas proposições, suas considerações, para que entre vocês e nós haja essa troca de ideias e de aprendizado. Pois bem, nós vamos então começar apresentando, como nos é costumeiro, a passagem. Então, nós vamos ver aí que nós vamos ver essa passagem em que Kardec vai estar nos apresentando no capítulo 26, que tem como tema central o título Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, em que ele vai falar sobre mediunidade, dom de cura, o da semana passada, preces pagas, enfim. Então, para cada um desses subtópicos, no caso de hoje, mercadores expulsos do templo, nós temos esta passagem, os mercadores do templo. Há sempre uma passagem evangélica. E nesta em particular, e conforme já dissemos, Jesus vai se aborrecer, utilizando um termo humano, da conduta que não era raro e muito comum à época, de estarem vendendo suas mercadorias, seus serviços, como aqueles do adivinhação, exatamente no ambiente que deveria ser de oração, de respeito ao Pai, que não houvesse uma profanação, como vemos hoje ainda nos nossos dias. E é algo muito interessante porque hoje parece-nos muito semelhante nesses aspectos no que diz respeito às questões morais, como a época de Jesus. Ou seja, muito pouco, quase nada, nós avançamos nesse sentido, no sentido de estarmos respeitando as leis de Deus, tendo uma conduta ética e moralizada. Então, Jesus, quando vê essa cena, ele se chateia e dizem os evangelistas que há uma espécie de quebra-quebra. E esses, os vendedores, assustados com a atitude de Jesus, eles saem, ainda que depois tenham voltado mais tarde, outros dias. Mas fica aí uma lição, conforme nós veremos no decorrer desta passagem evangélica. Então vejamos como está descrita exatamente ipsilítere
aqui no capítulo 26, no item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Porque se eles vendiam os seus pertences, suas bugigangas, é porque tinha alguém que comprava. Como acontece hoje na nossa realidade, seja os produtos lícitos, sejam aqueles ilícitos. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? E esse é um ponto singular, porque, conforme nós vimos aqui só nessa primeira fala de Jesus, deixa eu marcar aqui, ele vai dizer exatamente isso. Não vês o que está escrito? Minha casa será chamada a casa de oração por todas as nações. Portanto, fizestes dela um covil de ladrões. Porque estavam o quê? Negociando ali produtos que não tinham nada a ver com a realidade espiritual. Os príncipes, os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuraram meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, nós vimos essa passagem lá em Marcos 11, 15 a 18 e Mateus 21, 12 e 13. Me permitam fazer a repetição completa para que nós fixemos melhor os ensinamentos do Cristo e associemos a esta realidade de hoje. Vejamos. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao tempo, os instruía, dizendo, ao mesmo tempo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuraram meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Eis aí, portanto, o que está escrito no Evangelho de Mateus, de Marcos, como também, embora não citado aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, em Lucas. O que me chamou mais admiração é que Emmanuel, nos seus textos evangélicos, e que estão compilados aqui no Evangelho por Emmanuel, não faz citação nenhuma com mensagem dessa passagem. Não encontrei nem em Mateus, nem encontrei em Marcos. E encontrei apenas, como nós veremos ao término do encontro, já próximo dele, em Lucas, apenas uma mensagem em que Emmanuel cita o povo e o Evangelho, e que vai nos servir também de compreensão para o entendimento dessa passagem. Então, era uma prática comum aqueles mercadores, aqueles jogadores, venderem seus produtos e serviços, conforme dissemos, ao povo que ali mercandejavam, que estavam ali vendendo.
E observe que isso não tem nada de real, de diferente de hoje. Quantas vezes chegamos, trazendo um exemplo aqui nosso, em Salvador, nas igrejas, não vou nem citar os nomes delas, para não incorrer no risco de não ser verídico, mas isso é um fato. Nós vemos pessoas vendendo produtos, seja alimento, seja produtos relativos à religiosidade, sejam produtos tipo aquelas fitinhas muito conhecidas e tradicionais aqui em Salvador, em particular de uma dessas igrejas famosas que nós temos aqui, que são exportadas para o Brasil e o mundo, seja alimentos como acarajé, abará, como água e outros produtos, serviços, que nós encontramos também pessoas que assim fazem, ou seja, nesse tempo em que temos dificuldade de sobrevivência, as pessoas estão buscando vender tudo que pode junto àqueles que estão ali. Me lembrei aqui também de camisas relativas àquela ou aquela outra igreja, algo que valha, presentinhos da nossa cidade, enfim. Porque como as coisas estão difíceis, as pessoas procuram se achegar a esses turistas, aos que são também da terra, para venderem seus produtos naquele momento em que as igrejas estão cheias. Não pensemos nós, por nossa vez, que isso também não acontece em outros templos religiosos em que peço que eu fiz citação apenas das igrejas. Mas muitos templos evangélicos, se não todos, também o fazem, como também é comum nas casas espíritas, quando nós vendemos os nossos produtos. E um deles, muito comum entre nós, são aquelas revistinhas que nós vendemos daquelas empresas famosas que vendem produtos de beleza e que a gente vai repassando, mostrando, vendendo, anotando, tirando lá a notinha, entregando o produto, recebendo dinheiro. Ou outros produtos como roupa, como livros e por aí vai. Eu entendo, e é compreensível, que as instituições religiosas, elas sobrevivem daquilo que elas vendem para a manutenção do pagamento de suas dívidas, se não total, mas em parte, caso da luz, da água, dos trabalhadores que estão ali a serviço da limpeza, enfim. Na casa espírita não é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entretanto. Quando essas vendas elas são direcionadas para a manutenção da instituição, seja qual ela eu pertenço, nada demais. É aceitável diante da nossa realidade de que vivemos de doações, das vendas dos produtos da cantina, da livraria, do brechó, do bazar e por aí vai. Mas quando eu procuro vender os meus produtos de sobrevivência dentro da instituição, aí está, aspas, o pecado, o equívoco. Me lembrei aqui a nível de serviço, quantos estão na bancada fazendo a sua pregação, a sua palestra, e citam as suas referências profissionais, os seus serviços profissionais, sensibilizando as pessoas a irem a ele enquanto profissional para serem atendidos. Então, tudo isso é um joguete de marketing que nós fazemos consciente ou inconscientemente para nos beneficiarmos da boa-fé daquela gente. Então, é nesse sentido que Jesus, à sua época, combatia.
por entender que deveria ser um espaço, sobretudo de oração, de comunhão com o Pai. Estava escrito em Moisés que não se deveria fazer esse tipo de procedimento, que seria uma maculação ao nome do Pai, conforme nesse item que nós marcamos. Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Não ouvistes o que disse a lei de Moisés? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões, daqueles que ali estavam apenas para serem beneficiados. Outra coisa interessante que eu achei nessa passagem, que, de fato, esta é, depois de uma outra, né, porque tem uma que eu percebi que não é menor, essa é a menor, ou uma das menores citações de Kardec no sentido de entendimento da passagem. Como eu sei que vocês estão conseguindo ler, nesse tamanho que eu coloquei, eu vou mantê-lo e vou fazer aqui a leitura. No item 6, que nós já trabalhamos durante toda uma semana, na atividade da leitura do Evangelho todas as noites, às 22h30, umas 3 ou 4 semanas atrás. Nós estamos atrasados em relação a essa atividade da leitura à noite, umas 3 ou 4 semanas, por isso que nós estamos vendo aqui a passagem evangélica, porque até então estava bem par e passo, bem próximo. Então, nesse item 6, está lá escrito: Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfego das coisas santas sob qualquer forma. E esse sob qualquer forma está em itálico, ou seja, está marcado para que a gente entenda a importância dela. Sob qualquer forma, não devemos praticar negócios dentro das casas de orações, nos templos religiosos. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. É o comentário 1:2, me parece que é o segundo menor de todo o Evangelho. Daqui mais 1 a 2 semanas veremos o menor, que é apenas uma frase, que está lá no capítulo 27. Depois vem mediunidade gratuita, que nós veremos de hoje a 8. Mas fiquemos apenas aqui no item 5 e 6, que não é comum a leitura do texto nessa atividade. Por ser pequenininho, nós fizemos essa concessão. Abrimos essa condição. Então, Jesus expulsa do templo os mercadores, porque a passagem é tão clara que não precisaria muito discurso e interpretações. Condenou, assim, o tráfego das coisas santas, sob qualquer forma, condição, justificativa. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem ninguém, pois, o direito de lhe colocar preço. E não são poucos que assim fazem. Me recordo que quando nós estudamos essa passagem, também nessa atividade à noite, às 22h30, da leitura do Evangelho, eu fazia lembrar que muitos estão ganhando muito dinheiro, se enriquecendo, com as vendas das coisas de Deus, no que diz respeito à musicalidade. E aqui também não estou sendo nem contra nem a favor, estou apenas explicitando um fato, que é real. Quantos estão entrando nesse segmento artístico da música
e em particular no que diz respeito às músicas religiosas, seja desta ou daquela sessão religiosa ou segmento religioso, e se dando muito bem, obrigado. Porque nessas músicas se utilizam da palavra de Deus para sensibilizar seus adeptos. Como muitos estão vendendo lá no púlpito, lá no tablado, a entrada no reino de Deus, através dessa ou daquela ação, da doação, do pagamento, do dízimo. Percebe? Tudo isso é, ainda que aceito humanamente, mas são níveis de profanação da casa do Pai. E como diz o Evangelho, a semeadura é livre e a colheita será obrigatória. Cada um assumirá as consequências pela ação cometida mediante a intencionalidade delas. Não cabe a mim estar aqui julgando, avaliando o procedimento de ninguém, porque muito possivelmente eu também esteja fazendo isso, sem saber. Alguns são inconscientes e outros muitos são conscientes, ou vice-versa. O que importa é que nós temos uma passagem no Evangelho em que Jesus combate essa prática. Ponto. E ele se baseia naquilo que já existe na lei de Moisés. Ele não está trazendo algo novo. Ele está apenas mostrando algo que nós fizemos questão de esquecer, enquanto religiosos, para nos dar bem, para satisfazer os nossos egos, os nossos instintos, as nossas necessidades primárias, secundárias, terciárias. Entendem? Pois bem, dito isso, nós vamos passar e façam suas considerações, concordem, discordem, tenham dúvidas, conversem entre vocês, porque agora a gente vai ver o que está no Novo Testamento do Haroldo, o que ele diz quanto a isso, certo? Comecemos com comecemos por Mateus. E o Haroldo, ele traz o título à semelhança do que está no Evangelho. Expulsão dos vendilhões do templo. Então, nós temos em Marcos, e Lucas e João. Ou seja, os 4 evangelistas anotaram essa passagem. Sendo que Emmanuel apenas se dispõe de um evangelista, o Lucas, e com apenas uma mensagem, porque também fui olhar, embora não esteja no Evangelho segundo o Espiritismo, nem Lucas nem Marcos, a citação, somente Mateus e Marcos, e não encontrei, com exceção feita a Lucas, com uma só. Então aqui diz aqui, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, bem semelhante ao que nós vimos no Evangelho, porque às vezes há diferenciação de terminologia e de sentido também. E diz a eles, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. No Evangelho é de ladrões, aqui é de assaltantes. E aí encerra a passagem. Porque logo depois tem a questão da aproximação junto a Jesus dos cegos, dos coxos, que ele vai curar. Mas isso é para um outro momento. Já são versículos diferentes do que está no Evangelho. Então a gente percebe que aqui é bem semelhante ao que nós vimos na leitura do Evangelho. E em Marcos, que é 11,
de 15 a 16, nós vamos ver o seguinte, a 17. Olha como aqui já é diferente um pouco o sentido. Dirigem-se a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E não permitia que ninguém transportasse o utensílio através do templo. Ensinava e dizia a eles: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuraram como o matarem. Eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com o seu ensino. Ao entardecer, já é um complemento, saíram da cidade, porque eles estavam em Jerusalém e ficaram ali durante aquele dia. Ao fim da tarde, eles voltaram, provavelmente, para Nazaré, para Galiléia. Observem que aqui, apesar do sentido ser o mesmo, há algumas modificações das expressões, mas que no fundo corresponde às mesmas ideias. Não poderia ser diferente. Porque assim, para quem não está muito, digamos, muito ligados aos evangelistas, cada um tem uma forma de apresentar a mesma passagem. Uns são mais detalhistas, outros estão mais presos ao fato, uns estão mais ligados às questões espirituais, como é o caso de João, e que nós vamos ver agora o que diz João. Porque eu só vim saber que João também escrevera quando eu abri aqui o texto. Mas dá para a gente ver. Em Lucas também tem. Em Lucas, quer ver? Lucas 19, 45 e 48. 19, 45 a 48. Esses aqui não estavam na programação marcada, mas a gente vai tentar incluir eles bem rapidinho. Então, 45 a 48. Expulsão dos vendilhões do templo. Observe como aqui Lucas ele é mais sintético. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será a casa de oração. Aqui ele já não traz como interrogação, mas como uma afirmação. Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Ele estava ensinando diariamente no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuraram matá-lo, mas não encontravam o que fazer, pois todo o povo pendia para ele ouvindo. Ou seja, eles temeram, os escribas, os sacerdotes e os principais do povo, de prender Jesus para matá-lo ali mesmo, porque ficaram com raiva com a atitude de Jesus, mas não fizeram temendo que a multidão que ali estava, observando, vendo, e apoiavam a fala de Jesus, a conduta, tivesse lá uma confusão e também entrassem na briga em defesa de Jesus. Então reparem que ele aqui, Lucas, ele sintetiza ainda mais. E em João 2, 13 a 22, deixa aqui achar João 2, ele também vai trazer a mesma passagem. Nós já estamos fechando aqui. João 2. Cadê João 2? Pronto. João 2. Agora eu preciso achar 13 a 22. Repare que aqui parece-me ser um pouquinho maior. Expulsão dos vendilhões do templo. Repare que todos escreveram. Também.
Ele aqui é mais detalhista, o que é raro também em João, mas a pegada é diferente. Olhe como é que ele começa. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Entrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui. Não façai da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se os de seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Então interrogaram-no os judeus e lhe disseram: Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Em resposta, disse-lhes Jesus: Destruirei esse santuário e o levarei em 3 dias. E aí segue. Então os judeus lhe disseram: Esse santuário foi edificado em 46 anos, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram os seus discípulos do que ele tinha dito, e creram nas Escrituras, nas palavras ditas por Jesus. Em verdade, essa fala minha, ela já ultrapassa essa fala aqui do templo, né? Porquanto já entra uma outra consideração. Estou olhando aqui os outros evangelistas. Mas, na verdade, está tudo dentro do vendilhões do templo, que os outros evangelistas, eles resolveram não apresentar. Então, basicamente, seria essas citações. Até aí, tudo bem? Então, tá. Por fim, para a gente fechar, nós vamos ver o que diz Emmanuel aqui no Evangelho por ele, em Lucas, segundo Lucas. Aqui nós vamos encontrar o seguinte. Em Lucas 19:48. Mas não encontravam o que fazer, pois todo o povo pendia para ele, ouvindo. É naquele momento, naquele versículo, em que Lucas diz que os sacerdotes e os escribas queriam matar Jesus. Não o fizeram, temendo a reação do povo, que ali estava a seu favor. Emmanuel, ele traz como mensagem o povo e o evangelho. Vamos escutar. É uma mensagem pequena. Quem tem o livro, acho que todos têm, Vinha de Luz, poderá acompanhar textualmente no capítulo 47. Se você tem aí o livro, vá lá, pegue, para que vocês acompanhem textualmente essa mensagem referente ao Evangelho e o povo. Ele começa dizendo assim: a perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Ou seja, sempre existiu a perseguição em torno dos ensinos do cristianismo. E esse cristianismo, no que diz respeito à mensagem do Cristo. Não cristianismo enquanto oficialmente a igreja estabelece como sendo a religião oficial para o povo. Roma estabelece. Tá?
Nos próprios dias do Mestre Divino, os círculos carnais já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Daí a perseguição sobre o próprio Jesus. Desculpa. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude do amor. E isso é fato. Joana tem uma frase que ela vai dizer, Joana de Ângeles. Em nenhum momento a multidão deixou de seguir Jesus. Ou invariavelmente a multidão o seguia. Bastou ele aparecer, ou ainda não aparecendo, a multidão o aguardava. Pelo magnetismo das suas palavras, da sua presença, do seu olhar. Em uma dimensão menor, a gente vê isso muito hoje, no que se refere a Divaldo Franco. Observem que, aonde estiver Divaldo, existe uma população, uma multidão consideravelmente grande, que o procura para ouvi-lo a respeito da mensagem do Evangelho. Mesmo na idade avançada em que ele se encontra. Diferentemente de muitos outros tantos que nós conhecemos, palestrantes, que ainda não têm esse magnetismo pessoal de atrair multidões. E dentre esses muitos que eu conheço, eu. Tá? Porque é um processo de conquista reencarnatório. Mas nem por isso a gente deve deixar de fazer. Porque não é a quantidade, é a intencionalidade, é o que você coloca de melhor. Mas seguindo, ele ainda vai dizer: em vão surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas preguiçosos, demagogos subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. Que são esses muitos que estão vendendo a mensagem do Cristo. Em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as filiações religiosas. O povo, porém, diz Emmanuel, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Me veio aqui à mente como o povo é interessante, a multidão, né? Ao mesmo tempo que aplaude, vaia. Joga flores, direciona pedras. Porque eu me lembrei que mesmo no episódio da prisão de Jesus, naquele episódio com Pilatos, em que ele lava a mão, a multidão estava ali. Ele poderia ter sido interrogado sozinho, ninguém mais queria saber de Jesus, nem por isso a multidão deixou de segui-lo. Seja na adversidade, como nas situações favoráveis. A multidão seguia. E seguindo, indiscutivelmente considerados de um todo, achamo-nos ainda longe da união com Cristo, em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Não importa a idade, porque todos são espíritos.
E caminha para o encerramento dizendo, observe, os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. E conclui. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais alto para a mente popular, traduzindo consolações e apelos morais. Vou repetir esse último parágrafo, porque ele encerra bem a ideia da expulsão dos vendilhões do templo. Os enunciados do Senhor, todavia, entretanto, em cada século se renovam, sempre mais altos, para a mente popular, traduzindo consolações e apelos morais. Por esta razão, eles temeram, os políticos da época, os religiosos, eclesiásticos de então, de querer matar Jesus. Recuaram e não foram a primeira vez, a primeira tentativa. Porque quem estava ali protegendo a multidão? A exemplo das torcidas de futebol, quando das partidas dos seus times de predileção. Estão ali incentivando, presente, enchendo os estádios, para fomentar a ideia de que é um 13º jogador, como muitos dizem, os comentaristas. Porque gritam, porque aplaudem, porque cantam, porque fazem 1000 peripécias incentivando o povo, os jogadores. A multidão estava também com esse fito, de absorver do Cristo esses apelos morais e transcendentes. E quão poucas vezes vemos nos nossos dias os chamados arautos do Senhor a pregarem com tanta veemência, com tanto zelo, com tanta paixão, com tanto amor, quanto fizeram aqueles primeiros homens do cristianismo nascente. Os evangelistas, por exemplo. Percebem? Então fica aqui a dica para hoje. Evitemos estar vendendo nossas mercadorias e serviços dentro das nossas casas e templos religiosos. Às vezes fazemos sem uma má intenção. Mas a gente precisa se atentar para qual é mesmo, de fato, a principal finalidade de uma instituição religiosa a qual nós pertencemos. Não é fazer dali um trampolim para a realização das nossas necessidades primárias, horizontais, como a garantia do poder, do favoritismo, das viagens, dos benefícios, mediante o serviço que eu presto. A ideia é de comungar com o Pai, estabelecer uma relação de filiação e paternidade, de se permitir viver a mensagem como Jesus nos ensina. Beleza? Então tá. Espero que vocês tenham e estejam ainda confabulando entre vocês no chat para que a dinâmica do trabalho se torne ainda mais interessante. Não veremos também hoje o chat, mas continuem entre vocês nesta pegada. Ok? Então tá. Lembrando a vocês que hoje à noite nós temos ainda
a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites, às 22h30, nos itens 6 e 7 do capítulo 27, em que nós estamos vendo o Pedi e Obtereis. E amanhã, domingo, estaremos de volta às 8 horas no estudo do Céu e Inferno. Ok? Então, para você que está aqui conosco, nosso muito obrigado. Que seja um sábado de paz, de alegria, de felicidade, de harmonia. E que possamos nos ver ainda hoje, mais tarde, cada um em sua casa, na atividade da leitura, e amanhã, ao vivo, aqui juntos de novo. Sendo assim, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite, com Kardec na mente e Jesus no coração. Eis aí o lema nosso do canal Roteiro Espírita. Nós agradecemos os amigos que nos acompanham pela TV7 e a vocês do canal Roteiro Espírita. Muita paz, muito obrigado e sigamos em frente em nome de Jesus. Obrigado a todos e até logo mais.